Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Estamos aqui a tratar de várias matérias e hoje prosseguimos. Vamos falar sobre as características do direito. As características fundamentais do direito são a necessidade, a alteridade, a imperatividade, a coercibilidade, a exterioridade e a estatalidade. Os autores organizam as características do direito de forma diferente. Existem autores que afirmam que a coercibilidade não é uma verdadeira característica do direito. Classificam-na como uma pretensa característica do direito. Também referem-se à bilateralidade como uma pretensa característica do direito. Em vez de se referirem à estatalidade, referem-se a estadualidade, sendo apenas uma forma de dizer a mesma coisa ou de referir-se à mesma coisa. Tanto a estatalidade como a estadualidade têm o mesmo conteúdo. Logo no início das aulas, dissemos que o livro de introdução ao estudo do direito do professor Santos Justo é a principal bibliografia. Por isso, trouxemos nessa aula a forma como ele organiza as características do direito. Mas no teu caso, deverás ter atenção sempre à bibliografia orientada pelo teu professor. A primeira característica a ser tratada é a necessidade. Ao tratar da necessidade do direito, temos de ter em conta que o direito é necessário para as sociedades, tal como já vimos nas aulas anteriores. Porque onde existir pessoas, existirá necessariamente regras de convivência, regras que irão regular a vida das pessoas, como o comportamento e a relação entre elas. O direito busca a ordem, a paz e a justiça social, que são valores essenciais para a existência da sociedade. Sem a paz, a justiça e a ordem, não haverá sociedade. Existe uma frase em latim que diz ubi societas, ibi ius. É uma frase muito conhecida na ciência jurídica. Esta frase quer dizer que onde está a sociedade, aí está o direito. Ou seja, para que o direito seja necessário, basta que exista sociedade. E desta forma o direito é indispensável para a vida em sociedade. Assim falamos da primeira característica do direito, que é a necessidade. E a segunda característica é a alteridade. O que nos diz a alteridade? A alteridade do direito manifesta-se no sentido em que ele não regula a vida de um ser humano isolado. Ou seja, isto significa que para o direito, a existência do outro e a necessidade da convivência conjunta de forma saudável sempre serão tidas em conta. Porque o homem precisa comunicar, partilhar e relacionar-se com os outros. Como o direito tem como objetivo regular a vida em sociedade, então deve regular de tal forma que os interesses de cada um dos membros da sociedade seja harmonizado com o interesse coletivo da sociedade. Ou seja, os desejos individuais não poderão interferir na convivência social em geral. A terceira característica fundamental do direito é a imperatividade. De forma direta, esta característica diz-nos que o direito impõe condutas. Os comandos expressos nas normas jurídicas não são conselhos nem sugestões, mas sim ordens que devem ser seguidas e observadas por todos os membros de uma determinada sociedade. O direito orienta as nossas condutas independentemente da nossa vontade. Isto quer dizer que a sua observância é incondicional. Assim, de forma objetiva e simples, falamos sobre a característica da imperatividade do direito. A característica da coercibilidade, que é a quarta, apresenta o caráter sancionatório do direito, pois, se alguém não cumprir voluntariamente uma norma jurídica, o Estado impõe a sua observância pela força ou aplica sanções ao violador da norma. A coercibilidade é a possibilidade do uso da força pelo Estado na aplicação de sanções previstas pelas normas jurídicas. Para que o direito possa vigorar numa determinada sociedade, o Estado tem de, algumas vezes, fazer uso da coercibilidade, que é uma das características fundamentais do direito. A quinta característica é a exterioridade. Diferente da moral e da religião, o direito preocupa-se com o comportamento externo das pessoas, e não com a intenção íntima. Para o direito, vale o comportamento realizado, e não a consciência nem o pensamento. Assim, não se viola nenhuma norma quando alguém pensa em cometer
crimes. Embora seja pecado ou moralmente censurável, para o direito só se torna relevante se o referido pensamento for concretizado. Esta é uma característica muito importante que difere o direito da moral e da religião. A última característica é a estatalidade. Esta característica tem merecido alguma discussão. Segundo os defensores dela, o direito é criado, reconhecido, aplicado e garantido pelo Estado, através dos seus órgãos competentes, como são os casos do legislador, dos tribunais ou da administração. Então, os defensores da estatalidade dizem que o direito é estatal porque estes órgãos produzem normas jurídicas. Todavia, existem juristas que defendem que, além da fonte estadual do direito, existem outras fontes como o direito internacional, o costume, os usos e a jurisprudência. Por isso se diz que a estatalidade é apenas uma pretensa característica do direito, por existir um certo pluralismo jurídico na produção das normas jurídicas. Por exemplo, no caso de Angola, sabemos que existem muitas normas jurídicas que têm como fonte o costume. Não só o Estado pode produzir normas jurídicas, como também existem normas jurídicas que têm como fonte o costume e os usos. Mais lá para frente falaremos sobre as fontes do direito e vamos tratar deste assunto com mais detalhe. Então, resumidamente, falamos sobre as características fundamentais do direito. Falamos que o direito tem como características a necessidade, a alteridade, a imperatividade, a coercibilidade, a exterioridade e a estatalidade. Na próxima aula vamos começar a falar sobre o direito subjetivo. Bons estudos!